Queridos irmãos, a paz do Senhor, podeis vos assentar. Glória a Deus. Gostaria de pedir a você que abrisse comigo a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 20. Nós vamos pensar nesse texto aqui alguns minutos, e eu queria até que você tivesse a sua Bíblia aberta durante todo o tempo da ministração. Vamos ler o texto da palavra de Deus, capítulo 20 de Atos dos Apóstolos. Diz assim: depois que cessou o alvoroço, Paulo chamou a si os discípulos e, abraçando-os, saiu para a Macedônia. E, havendo andado por aquelas terras e exortando-os com muitas palavras, veio à Grécia, passando ali 3 meses e sendo-lhe pelos judeus postas ciladas, como tivesse de navegar para a Síria, determinou voltar pela Macedônia. E acompanhou-o até a Ásia Sópatro, de Bereia, e dos de Tessalônica foi Aristarco e segundo, de Derbe foi Gaio e Timóteo, da Ásia foi Tíquico e Trófimo. Estes, indo adiante, nos esperaram em Troade. E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. No primeiro dia da semana, ajuntando-se os discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e alargou a prática até a meia-noite. Havia muitas luzes no cenáculo onde estavam juntos, e estando um certo jovem por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do 3º andar, tomado de um sono profundo que lhe sobreveio durante o extenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e, abraçando-o, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Versículo 12. E levaram vivo o jovem e ficaram não pouco consolados. Amém? Bem rápido, em alguns minutos eu preciso da tua atenção, só para compartilhar com você aquilo que Deus colocou no meu coração. Com a Bíblia aberta, no capítulo 20, no versículo 1, a expressão usada por Lucas no texto é: depois que cessou aquele alvoroço. Que alvoroço é esse? Se você pegar o capítulo 19, você vai descobrir que esse alvoroço é porque Paulo foi em Éfeso e em Corinto, na região de Acaia, ministrar a palavra de Deus e rever os obreiros que ali haviam sido instaurados para pregar o evangelho. Quando Paulo chega ali, ele percebe uma coisa muito séria. O quê? É que os deuses, e principalmente de Éfeso, como Júpiter e a grande deusa Diana, adorado por todos daquela região, tinha a maioria dos obreiros, não falo só de crentes da igreja primitiva ali naquela região, mas os obreiros daquela região, depois que se converteram, a maioria deles, porque era uma cidade turística, e o chamariz dela era justamente os deuses que haviam naquela região, e eram divindades adoradas por aqueles gregos. E então, o que vai ocorrer aqui? Eles aceitavam a Jesus, serviam na igreja primitiva, porém, eles não deixavam de fazer a sua vida profissional, que era alguns deles, e a maioria aqui no texto citado em Atos 19, eles faziam imagens que eram para vender nessas grandes festas. Então a maioria das famílias, das igrejas, tanto de Éfeso quanto de Corinto, sobrevivia, a renda era os deuses que eles faziam para vender, era a atração do momento. Então, quando Paulo chega pregando uma mensagem contra a idolatria, isso suscita o ânimo, que é chamado por Lucas de alvoroço. Isso alvoroça a igreja. Por quê? Porque a igreja fica revoltada com a mensagem de Paulo, dizendo: nós não tem como, não depende de nós, se a gente parar de fazer o que a gente faz, a gente não vive. E Paulo começa a mensagem pregando justamente contra isso, e alguns deles se veem em aperto, porque se eles pararem de trabalhar, eles vão acabar passando necessidade.
verdade, mas a mensagem de Paulo é essa, não tem jeito. Aí há uma discussão dentro do capítulo 19, dizendo, não, mas nós não idolatramos, nós só fazemos as imagens. Mas ora, fazer as imagens e idolatrar é o mesmo jeito, é a mesma coisa de alguém falar que não bebe, mas vai dar um dinheiro para alguém que bebe, para ajudar. Alguém diz, não, eu não fumo, mas ele fuma, então eu vou. Olha, e às vezes a gente faz isso até no semáforo, fala assim, olha, porque você foi verdadeiro comigo. Eu já fiz isso sem pensar, na hora a gente se empolga, fala, porque você foi verdadeiro comigo, toma aqui vintão para você poder tomar a sua cachaça lá, vai lá. A gente faz isso, só que é o que aconteceu aqui em Atos. Paulo está dizendo, não adianta nada vocês não fazer a idolatria, mas você vende a imagem para quem é idólatra. Mas é só para você entender, porque não esse é o foco do meu raciocínio que eu quero passar a você. Mas eu quero dizer que o alvoroço aconteceu por conta disso. Dentro da igreja houve um grande alvoroço. Só que Paulo, no capítulo 20, no versículo 1, diz que ele conseguiu cessar esse alvoroço. Como é que Paulo cessa esse alvoroço? Na carta de São Paulo, aleluia, e eu não estou errado, porque o pastor Zé Wellington, toda vez que ele está pregando, ele fala São Paulo, não fala mesmo? Então está certo. Então, glória a Deus ali. Então, na carta de Paulo à igreja de Corinto, na sua segunda carta, olha o que vai acontecer ali. Ele está narrando a história de Atos 19. Ele está falando que houve um problema. O problema foi tão sério que Paulo falou no seu coração que ele não iria mais para a igreja de Corinto. Ele diz assim, deliberei comigo mesmo não ir ter mais convosco em tristeza. Ele diz, eu não vou mais não. Eu tento dar uma palavra e vocês ficam bravos comigo. Eu não vou aí para ficar triste, eu não vou mais aí. Só que no capítulo 2 e no versículo de número 10 de 2 Coríntios, olha o que vai acontecer. Eu preciso ler só para você entender aonde eu quero chegar, e eu vou aplicar muito rápido a mensagem, fique tranquilo em relação ao tempo. Mas no segundo capítulo da segunda carta de Paulo aos Coríntios, no versículo de número 10, ele diz assim, ó, a quem perdoardes alguma coisa, também eu, porque o que eu também perdoei, se é que tenho perdoado, por amor de vós o fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Paulo aqui, ele dá o primeiro passo na reconciliação e para cessar esse alvoroço. Aí Paulo chega e diz, gente, eu quero pedir perdão se eu fui ofensivo com vocês aí, vamos acabar essa confusão, vamos cessar esse alvoroço, vamos acabar com tudo isso aí. Se eu falei, e depois na tua casa você lê o capítulo 1 e 2, você vai perceber que ele não mudou a opinião dele, ele continuou repreendendo aqueles que precisavam de repreensão, mas ele disse, se eu magoei alguém na forma que eu falei, do jeito que eu falei, eu peço perdão. Mas eu não peço perdão só da boca para fora. Quem me conhece por dentro é Jesus Cristo. Então, por amor de vós, eu fiz na presença de Cristo, para que não sejamos vencidos por Satanás. Ele está jogando a culpa desse alvoroço no diabo. Ele está dizendo, isso aí foi o diabo que suscitou isso na gente. Mas para que o diabo não tenha mais poder sobre nós nessa situação, eu peço perdão para vocês, e não é um perdão da boca para fora, eu peço perdão para vocês na presença de Cristo. Então Paulo vai cessar esse alvoroço, fazendo o que? Praticando o perdão. Quer cessar o alvoroço que muitas vezes surge no meio da igreja? Só tem um jeito de nós cessarmos com o alvoroço, que muitas vezes é o próprio diabo que gera no seio da igreja, no meio da juventude, no meio dos obreiros, no meio do povo de Deus. Ele cria situações que alvoroça tudo. Mas como é que eu faço para cessar? Alguém vai ter que dar o primeiro passo, que é o quê? O pedido de perdão. Se eu e você ficarmos, não, eu não vou. Olha, eu sou filho de cearense, eu sou filho de nordestino, eu sou filho de não sei quem, aqui corre um sangue, eu não peço perdão. Eu não. Se você ficar assim, esse alvoroço não cessa. E Paulo já disse, quem que provocou esse alvoroço é o próprio diabo, é Satanás.
quer deixar o inimigo parar de trabalhar nas circunstâncias, nas situações na nossa vida, tenhamos sempre um sentimento de pedir perdão e de perdoar. Quando Paulo faz isso, você percebe que ele fez isso. Aí no capítulo 20, diz assim: e chamou a si os discípulos. E essa expressão discípulos, na tua casa você analisa melhor, não é só os discípulos de Paulo que o acompanhavam na viagem, mas os discípulos que estavam em Corinto e em Éfeso. Ele está dizendo assim, que ele pegou todo mundo e disse: gente, vamos fazer o seguinte, vocês me perdoam? Ele disse: não, está perdoado. Aí, vem aqui, pastor Eduardo, já que você me convidou, agora você que paga o preço aqui comigo. Vamos lá. Você é os de Corinto e de Éfeso. Vocês estão meio bravos ainda, porque quer continuar fazendo ídolo. Aí Paulo diz: gente, vamos fazer o seguinte, você me perdoa? Me perdoa de verdade? Aí, só que Paulo fez na presença de quem? De Cristo. De quem? De Cristo. De Cristo. Amém? Guarde isso. Ele fez na presença de Cristo. Viu o que tinha dentro do coração de Paulo e viu que havia nele sinceridade. Ele disse: você me perdoa? É de verdade. Só que eles perdoaram Paulo. Eles foram da boca para fora, porque assim que saiu de perto, pode ir. Olha o texto. E passando ali, versículo 3, 3 meses, sendo-lhe pelos judeus postas. Alguém lê aí, o que está escrito aí? Ciladas. Sabe, ele perdoou, de estar perdoado, viu? Perdoado, fica tranquilo. Só que assim que Paulo vira as costas, armaram para ele ciladas. Não perdoaram de verdade. Armaram. Pastor, mas nós estamos falando de uma igreja? Sim, porque a gente não pode esconder as coisas. Isso é uma realidade. O que tem de gente dentro da igreja armando ciladas. E o texto usa a expressão os judeus para deixar bem claro que não se trata dos recém-convertidos gregos. Não. São prosélitos ou são judeus. Aqui o texto está dizendo que eles armaram para ele ciladas. O que tem de gente aqui hoje, porque Deus não fala com ausente, Deus fala com presente. O que tem de pessoas aqui hoje tentando todos os dias se livrar de ciladas que armaram para ele, era para estar focado em outra coisa, mas tem que focar em escapar, em se desviar das ciladas que armaram para ele. Porque nós pregamos o capítulo 20 focado no jovem Eutico, mas ninguém observa que Paulo era para ter chegado em Troade 5 dias antes, mas só chega em Troade 5 dias depois, porque teve que investir o tempo dele se desviando de ciladas. Olha o texto, versículo de número 3. Era para ele navegar pela Síria, era o caminho de meio-dia, mas ele teve que voltar e ir a pé pela Macedônia, que levaria 5 dias para chegar em Troade. E no capítulo 2 e no versículo 12 de 2 Coríntios diz assim: uma grande porta o Senhor me abriu em Troade. Deus abriu uma porta para Paulo aonde? Em Troade. E ele saiu pensando: eu chego lá de tarde, ansioso, porque ele sabia que Deus tinha aberto uma porta para ele lá. Ele pensa: de tardezinha eu pego aqui pela Síria, vou embora pelo Adriático aqui, despeço de todo mundo aqui em Mileto, eu chego à tarde lá em Troade. Mas não deu certo, porque armaram para ele ciladas. Para não cair na cilada dos judeus, ele teve que voltar e ir por terra pela Macedônia, e levou 5 dias. Aqui eu começo o meu pensamento e já vou começar também já de uma forma rápida para não te cansar. Quantas pessoas já eram para ter chegado aonde Deus determinou que ele chegaria, mas até hoje o tempo passou e ele ainda está tendo que investir força, mente,
força intelectual, força moral, força física, força emocional, para ir se desviando de ciladas. Já era para ter chegado. E alguém olha e diz assim: mas o fulano ainda é cooperador, já era para ser pastor. Mas você não sabe quantas ciladas armaram para ele. Você não sabe. E ao invés dele chegar lá, ele tem que ter maturidade o suficiente de dizer: se eu tentar ir rápido, vão me matar. Então é melhor demorar, mas chegar, do que ir rápido e nem chegar naquilo que Deus abriu para mim. Eu vim dizer para alguns aqui que a porta está aberta, foi o Senhor que abriu, e ela não vai se fechar enquanto você não chegar. Então não se preocupe, porque já passaram 10, 20, 30 anos e você ainda está se desviando de ciladas para um lado e para o outro, e alguém está dizendo: esse daí não chega. Chega, pode não chegar na hora que você queria, mas vai chegar. Pode não chegar no tempo que você colocou no papel, nos seus cálculos, mas você vai chegar. E eu tenho um recado de Deus para você: enquanto você não chegar, a porta de Deus não se fecha, ela permanecerá aberta, te esperando. Você vai chegar. Paulo, ele vai ter que agora investir o seu tempo, ele vai ter que ser estrategista, minucioso, para ir se desviando das ciladas que armaram para ele. Só que aqui, pastor, eu aprendo uma coisa, que já vem logo no versículo de número 4. Porque a Bíblia diz que tinha um grupo de obreiros acompanhando ele, amigos de ministério. Estava lá Sótrapos, estava lá Aristarco, estava Segundo, Gaio, Timóteo, Tíquico, Trófimo. Tinha um grupo de pessoas com ele. Só que o texto diz que ele não pegou esse grupo e diz: vamos comigo, gente, não vai dar para a gente ir de navio não, nós vamos ter que ir a pé, porque armaram uma cilada para mim. Tá assim? Não, ele despediu eles, diz: vão na frente, porque a cilada não foi armada para vocês. O negócio não é com você. Você tem maturidade para isso? De saber que às vezes o problema está com você, então você vai dizer assim: pode ir, passa na minha frente. Vai, eu estou feliz porque você já foi e eu fiquei. É porque eu tenho ciladas, mas não armaram ciladas para você. A gente não pode querer trazer as pessoas para dentro das ciladas que armaram para nós, sendo que não foram armadas para elas. Quem está entendendo, diga amém. Ele pega e olha o texto, versículo 5 diz: e indo eles na frente, dependendo da sua tradução diz adiante. Você tem maturidade para isso? Para permitir que as pessoas passem na sua frente? Porque nós temos uma dificuldade em nos alegrar com aqueles que vão na frente. Se você tem vamos lá, fala um carro aí, você de bigode aí, loira aí, qual é o seu nome? Carlos, bigode bonito, rapaz. Fala um carro bom aí que você quer ter ou que você já tem, vai. Um Golf, GTI. O Hermes, você é ousado demais. Quer esse? Então tá. Um Golf. Existe carro melhor que o Golf ou não? Qual? Fala aí um aí. Você acha assim, esse daí é melhor que o do Golf. XC60. Certo? Então tá. Aí, fala o nome do teu amigo do lado aí. Como que é o nome do bigode mesmo ali? Gustavo. Qual que é o nome do que está do teu lado aí? Ele é o Gustavo. E você? Carlos. Aí o Carlos tem um Golf. Aí o Gustavo chega para ele e diz assim: rapaz, acabei de comprar um Gol. Aí o Carlos disse: que bênção, hein? Olha, glória a Deus, Senhor, obrigado por abençoar meu amigo. Tem um Gol, ó. Aí passam uns meses, você tem um Golf. Aí passam uns meses, o Gustavo vai lá e troca o Gol agora que virou a cópia do Gol, mas não é Gol. Como que é? O Polo, todo mundo sabe. Aí o Polo. Aí troca o Gol no Polo. Aí o Carlos diz: Senhor, obrigado. Olha que bênção, meu amigo, está prosperando. E que bênção, hein?
Aí passa um tempo, ele chega com um Golf igualzinho o seu. Ele diz: que top, hein, mano? Que bênção, hein? Deus é fiel, hein? Mas daí passa uns meses, ele chega com um C, com o que é? Um XC60. Aí vocês: ô Senhor, nós não somos filhos do mesmo pai, não? Ó Senhor. É assim ou não é? É. Você é presbítero. O Zezinho que cresceu com você é cooperador. Aí no dia convida você para vir participar da consagração dele a diácono. Senhor, que benção. Zezinho vai ser diácono hoje. Tamo junto, meu amigo. Deus é na tua vida. Deus é fiel para cumprir promessa. Passa um tempo, o Zezinho vira presbítero, teu amigo de infância, cresceram juntos. Aí você diz: que benção, Zezinho. Você é presbítero igual eu. Passa mais um tempo, o Zezinho é levado direto a pastor, e você continua presbítero. Depois ele assume uma igreja, você continua presbítero. Assume a liderança, você continua presbítero. Você diz: Senhor. Só que quando você é maduro, como Paulo era, você não fica colocando as posições, você começa a entender. Mas ele, ninguém armou ciladas, com ele não teve dificuldade, ele conseguiu. Mas comigo foi ciladas, e mais ciladas, ciladas e mais ciladas. Ele chegou, mas eu vou chegar também. Ele já foi, mas eu vou também. Você tem que entender que cada um é cada um. O Paulo era maduro. O Paulo diz: pode ir. Até uns nomes estranhos. Cada nome que tinha: Sópatro. Vai, Sópatro. Você pode ir. Não, Paulo, deixa que a gente fica com você. Não vai não, filhão. Essa cilada foi armada para mim. Quantas pessoas têm vivido esse momento igual Paulo? Oh, meu Deus. E eu não sei porque eu estou pregando isso, que eu ia falar só sobre Eutico hoje. Mas quando eu li esse texto, e aí o pastor ainda me motivou mais ainda, ele sem saber, faltando uns 2 minutos para eu pregar, ele contou a experiência do encontro lá dos jovens, lá dizendo de um que dormiu. Aí eu falei: poxa, é isso mesmo, pronto. Que Deus confirma. Eu vim aqui dizer para alguém que está sobrevivendo às ciladas. Você já caiu em alguma, se levantou e disse: agora eu preciso me desviar de outra. Diga aí, ajuda eu. Diga para alguém, diga assim, ó: mesmo que te armam ciladas, diga: você não vai morrer. Tem uma porta aberta para você. Diga para ele também e para ela, diga: mesmo que eles chegam na tua frente, a porta não é para eles, a porta é para você. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 2, versículo número 12, ele diz: uma porta me abriu no Senhor. Me abriu. Eles podem até ir na frente, mas o que é para mim é para mim, o que é para eles é para eles, o que é para você é para você, o que é para outro é para outro. Tenha tranquilidade, paciência, espera e se ocupe em se desviar das ciladas, para não perecer no meio do caminho. Mas eu vou repetir: você vai chegar, você vai chegar, você vai chegar. Só que a mensagem não é só para quem está passando por ciladas, também é para aqueles que foram na frente. Porque olha o versículo 5, diz: e esses chegando na frente, ou indo à frente, ou indo adiante, dependendo da sua tradução, diz: nos esperaram. Diga comigo: nos esperaram. Eles não chegaram e ficaram tranquilos. Eu já cheguei, o problema deles se ele não chegou ainda. Eu já estou. Eu, graças a Deus, cheguei em segurança e estou tranquilo. Foi assim? Enquanto Paulo não chegou, eles não descansaram. Esse esperar aí no grego é expectativa de chegada. Era toda hora o Tíquico olhando para o outro, dizendo: você já viu se Paulo chegou? Alguém já falou onde ele já está? Em que fase do caminho? Cadê ele? Cadê ele? Não é possível que você vai ficar em paz aqui sabendo que tinha jovem que estava no grupo no ano passado, mas por causa de ciladas não conseguiu chegar esse ano.
Não é possível que você vai celebrar uma festa sem pelo menos se lembrar de que Ele estava e não está, em expectativa de chegada. Isso tem que ser gerado no coração de quem já chegou. Eu cheguei, Senhor, mas eu queria tanto que Ele chegasse. Você sabe quantos eram para estar aqui junto com a gente que tem capacidade igual ou melhor que a minha? Eu conheci um irmão que, quando eu fui pastorear Pouso Alegre, ele era alguém muito bom como pregador, como pastor, mas ele acabou se atrasando, caiu em ciladas, e às vezes eu estou lá sentado no púlpito olhando aquela multidão de gente cantando e adorando. O culto está indo tão bem, mas eu tenho certeza que é o Espírito Santo, isso não é natural. Aí do nada vem um sentimento no meu coração dizendo: só falta o fulano aqui, só falta ele aqui, ele poderia estar aqui. Que esse sentimento seja gerado dentro do teu coração nessa noite, e que você, mesmo comemorando os 50 anos aqui, que no meio deste culto, dessa pregação, o Espírito Santo te lembre que tem algum Paulo em algum lugar que ainda não chegou, mas nós vamos orar para que Deus o traga o mais depressa possível. E eu começo agora a encerrar. Quando chegamos no versículo de número 6, aí diz que em 5 dias eles conseguiram chegar em Troade. E o versículo 7 diz: e ajuntando-se, quer dizer, reuniu todo mundo. Festa maravilhosa é quando a gente consegue reunir os atrasados. E enquanto o atrasado não chegou, não teve ceia da comunhão. Enquanto Paulo não chegou, não teve partir do pão. Mas o texto diz: quando reuniram, quando ele chegou, que todos estavam, aí houve o partir do pão. A verdadeira comunhão está quando aquele que está atrasado chega. Eu vim hoje aqui, e se for só esse o propósito, eu saio daqui muito tranquilo. Se o propósito da minha vinda aqui é despertar o teu sentimento para orar por aqueles que estão atrasados, por aqueles que eram para estar, mas ainda não estão, por aqueles que era para ter chegado, mas ainda não chegaram, que Deus nesta noite desperte o nosso coração para um clamor, dizendo: Senhor, traz, Senhor, traz de verdade. Quem está aqui dentro hoje que se lembra de alguém que esteve aqui, mas hoje não está mais? Levante a mão, deixa eu ver. Isso. É porque enquanto eu ministrava, você foi se lembrando. Se você se lembrou, não é à toa, é o Espírito Santo que te fez lembrar. No vale de ossos secos, só quem foi Ezequiel, só quem viu foi Ezequiel. Se Deus te fez ouvir o que os outros não ouviram e ver o que os outros não viram, é porque Deus vai exigir de você algo que não exigirá dos outros. Então, se você percebeu o que os outros não perceberam, é porque Deus quer que você nessa noite seja um intercessor por este Paulo que está atrasado, mas vai chegar, e quando ele chegar, ele não chegará para ser um desafio para você, um opositor para você, para alguém que vai disputar a tua cadeira, o teu lugar. Não. A Bíblia diz que quando ele chegou, eles se assentaram à mesa para partir o pão, porque entenderam que todos estavam no lugar, que estava completo a equipe. Os atrasados vão chegar, mas não é para tomar o teu lugar, é para compor a equipe. Eles vão chegar para te ajudar, para ser alguém que vai te abençoar, que vai partir o pão da comunhão com você. E o texto, para nós encerrar, diz que quando ele chega, ele está pregando. Um jovem, quem está me ouvindo diga amém. Um jovem se assenta na janela. E aqui eu vou concluir o meu pensamento. Esse jovem, ele se assenta na janela. Só que entenda, nós estamos em Troade. Troade está frio, uma cidade marítima, portuária, uma região de muito frio. É muito frio. Por isso a expressão havia muitas luzes no cenáculo, com 2 propósitos. Primeiro, porque a igreja primitiva não era uma igreja que se escondia, ela não tinha vergonha. As luzes acesas era para mostrar que estava tendo alguma coisa ali sim.
O ambiente do cenáculo era um ambiente de festa. Então eles escolhem o ambiente para mostrar: nós estamos em um ambiente de festa, de celebração, e acende o máximo de luz possível, porque nós não queremos nos esconder. Nós queremos que todos saibam o que nós estamos fazendo aqui. É diferente de alguns hoje que são os verdadeiros 007 do Evangelho, que quase ninguém sabe que ele é crente na faculdade e no trabalho, só descobre se um dia vem na casa de Deus, daí chega, olha e diz: mas quanto tempo nós estamos trabalhando junto? E ele diz: mas não conta para ninguém lá não, porque não gosto de misturar as coisas. Mas lá não, as luzes estavam acesas. Segundo propósito, era para não só iluminar, mas para aquecer o lugar, porque a região era muito fria. Agora pense comigo, Eutico, ele vai para a janela, e ele chega na janela, as luzes estão acesas, e luzes aqui é tocha ou lamparina, vai depender do jeito que você vai interpretar essa palavra. Mas aí havia muitas tochas no lugar. A partir do momento que tem muitas tochas, todas as janelas estão fechadas. Só que para Eutico sentar na janela, e o texto diz que ele caiu do 3º andar, e todos nós sabemos que do lado de dentro não tem andar, é pavimento inferior e pavimento superior. Havia uma escada que dava acesso do primeiro local para o segundo local, que era o cenáculo, ou o quarto superior. Só que do lado de fora era colocado pequenas janelas, e por essas janelas se identificava o andar. Então colocava uma jogada de janela, primeiro andar, segunda, terceiro. Então quando usa a expressão que ele caiu do 3º andar, é porque ele se assentou-se na 3ª janela do pavimento, porque o pavimento superior era o primeiro, o inferior e o superior. Mas quando fala 3º andar, é porque o andar era contado do lado de fora, não do lado de dentro. Era contado pelas janelas que eram postas. Então era primeiro, segundo e terceiro. Para ele ter se assentado na janela e caído do lado de fora, é porque ele abriu a janela. Quem está me ouvindo, diga amém. Ele abriu a janela. E qual é o problema de abrir a janela? É que ao abrir a janela, ele vai trazer o frio de fora para dentro e levar o calor de dentro para fora. Vai queimar combustível mais rápido, seja azeite ou querosene. Vai acabar, isso vai exigir que trabalhe mais, que complete mais, gaste mais, desgaste mais. Porque alguém entendeu que poderia assentar-se na janela. O assentar-se na janela não vai só trazer um impacto em quem se assentou na janela, mas vai atrapalhar todos que estão em volta, porque todos serão penalizados por causa do comportamento de um, porque o ambiente vai ser esfriado, o calor vai sair, o frio vai entrar. Ou você pensa que quando você entra e se assenta na janela do relativismo, de eu sou crente, mas isso não tem problema, eu estou na igreja, mas isso não é pecado, quando você faz isso, você acha que está só te prejudicando, ou que vai gerar um impacto só em você? Não, a igreja sofre, o departamento sofre, o grupo sofre, porque o calor do Espírito vai se apagando, a frieza do mundo vai entrando. Mas se tem alguém na janela nesta noite, eu em nome de Jesus te peço, sai da janela. O problema de estar na janela é porque o sono, pastor, e aí agora eu pego o gancho da tua palavra, está lá, ele estava na janela sozinho, sentado lá, o sono veio. Não vamos entrar no detalhe, que a lamparina, a luz, esquece isso aí, vamos rápido no negócio, ó. Ele estava lá, deu sono nele, ó. Só que ele sozinho, não adianta, o texto diz assim, ó, profundo, e essa palavra profundo é aprofundando caiu. Essa palavra quer dizer que ele não caiu de repente, ele foi caindo. Não foi uma coisa de repente, ó, caiu. Não, ele foi caindo. Sabe aquele negócio que está assim, ó, você faz assim, ó. Sabe? Só que o problema de estar na janela e não estar interagindo com o restante é porque se eu me afasto do grupo para não interagir, só assistir, porque o que ele fez? Ele não queria interagir, ele só queria assistir o culto. Porque para interagir ele tem que estar no meio, mas ele não quis ficar no meio, ele quis ficar num lugar escondido para não interagir, só assistir.
Só que se eu não estou interagindo e eu estou com sono, sozinho, não tem ninguém que quando eu estou dando uma cochilada, chega em mim e faz, ai, acorda. Ai. Levanta, rapaz. Ai. Eu estou sozinho. Tem jovem que vai se isolando, vai se afastando do grupo. Cantava, mas não canta mais. Se envolvia, mas não se envolve mais. Isso não é saudável. Porque não é errado cochilar. Uma hora o cansaço bate. Ninguém controla o sono. Mas o problema está aonde você dá o seu cochilo. Porque se você cochilar perto de alguém, alguém te desperta. Mas se você cochilar sozinho, não tem ninguém para te despertar. E sabe qual é o resultado? Você cai. Quando você vê alguém que sentava na frente, vai para o terceiro, do terceiro vai para o quinto, do quinto vai para o sétimo, do sétimo senta na porta, da porta vai para... e depois some. Nós temos que ser mais sensíveis espiritual, para entender que quando alguém vai se retirando, vem aqui filhão, vem aqui. Não, mas é que eu quero ficar num cantinho para dar uma... Não, quer cochilar, cochila aqui que eu vou te acordando aqui. Só para a gente dar uma força para quem está do teu lado e dar uma cutucada ali e desacorda. Não, mas você está muito educado demais, nem parece que você é São Paulino, vai. Dá uma... Faz assim, ó. Faz assim, acorda. Vai, Carlos, cadê o amigo do golfe? Vai, filhão, acorda. É essa vantagem de estar perto de alguém. Um ao outro ajudou e ao seu companheiro disse: esforça-te, está cercado de pessoas. Pastor, mas eu não gosto dele, não gosto. Mesmo que você não goste, o bom de estar junto é que ela sempre vai te despertar. Só que o problema maior não foi só cair. O problema maior é a altura. Uma coisa é você cair do primeiro andar, traz um tipo de consequência. Outra coisa é cair do terceiro. Do primeiro, uma escoriação. Segundo, uma fratura. Mas do terceiro, Lucas era médico. E todas as vezes que Lucas falava sobre algo que ele desconfiava se era ou não era, ele usava a expressão tido como morto. Mas no texto de Atos 20, ele não disse como, ele disse morto. Ou seja, ele sabia que aquele jovem estava morto. Ele caiu morto. E ele não caiu para dentro, porque se cai para dentro é uma coisa, mas ele caiu para fora. Porque caiu do terceiro andar, ele caiu lá fora e não aqui dentro. E aqui, para nós orarmos, e eu termino, o que vai acontecer aqui é o seguinte: é que agora ele caiu, e quem está dentro, lá de dentro só olha e diz: olha lá, ó, falei para não ficar na janela. Eu disse, mas não houve ninguém. Porque quem está na janela dá um trabalhão para a gente, dá ou não dá? Porque se você mandar ele entrar, ele diz assim: mas eu já estou dentro. Se você mandar ele sair, ele vai falar: mas eu já estou aqui fora. Então não dá nem para você mandar entrar, não dá nem para mandar sair, porque ele está na janela. Só que caiu. Aí quem está lá dentro diz assim: olha lá que coisa, caiu. E o Lucas está lá olhando e diz: morreu. Não, eu entendo, morreu. Enquanto nós aqui dentro determinamos quem vive e quem morre, quando cai, a graça é diferente. Porque aqui no texto a personificação da graça é Paulo. O texto vai dizer para mim 4 coisas e nós oramos. Não vou nem explicar, só vou ler para você da glória. Olha o que acontece no capítulo 20, no versículo 10. Paulo, porém, porque foi tido como morto. Paulo, porém, a sentença foi dada por alguém que está dentro, morreu. Paulo, porém, quem disse que morreu está dentro. Agora Paulo, porém, é a graça. Aí o texto diz: descendo, porque a graça não espera quem caiu voltar. A graça sai de onde está e desce até onde quem caiu está. Porque
Porque a gente fica esperando que eles voltem, e a maioria não tem coragem de voltar. É por isso que tem gente há 5, a 10, a 20, 30 anos que está desviado e não volta. Mas a graça, ela não espera vir, ela vai. Segundo, inclinou-se. Isso demanda atenção. Ele desceu, foi lá fora, inclinou-se. Deixa eu ver de verdade, deixa eu analisar de verdade, porque falar todo mundo fala, mas deixa eu ver, deixa eu ouvir, deixa eu analisar a gravidade, a seriedade. Inclinou-se sobre, porque a graça é protetora, a graça cobre. Por isso Davi disse: a sua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias. Ele não disse no dia que eu estiver de pé, no dia que eu estiver bem, não, no dia que eu cair, ela me seguirá também. A graça te cobre no teu pior dia, no teu pior momento. E diz assim: e abraçando. Porque quem está dentro, quando alguém cai, ele quer distância, mas a graça abraça. E não só abraça, a graça profetiza a vida aonde nem vida existe mais. Paulo, abraçando ele, olhou para todo mundo que estava lá dentro e disse: fique tranquilo, está morto não. E um olhando para o outro dizendo: como não está morto? Não está morto? Não está! Eu estou sentindo ele, porque estou abraçado com ele. A alma dele ainda vive. A alma ainda vive. E levantou, voltou para o local de culto. E o texto diz que ele partiu o pão. Porque não existe comunhão sem quem está atrasado não chegue. E não existe comunhão sem quem está caído não se levanta. E quem morreu não seja ressuscitado. A verdadeira comunhão. E às vezes a gente pensa nos atrasados. E aqui eu termino dizendo que às vezes você não está querendo esperar um atrasado, e será justamente esse atrasado que vai ressuscitar um morto que caiu. Então espere o atrasado chegar, porque tem muitos mortos que serão ressuscitados por causa deste atrasado. Tem gente que nem está aqui na igreja, mas vai ser o responsável por trazer de volta o teu amigo, a tua amiga, o teu irmão, a tua irmã, o teu pai, a tua mãe, o teu filho, a tua filha. Se prepare, porque haverá uma grande festa, porque Deus está trazendo os atrasados e está levantando os caídos. Haverá um grande mover de Deus no nosso meio. Amém? Nos coloquemos de pé. Pastor, posso só fazer uma oração rapidinha? Pode? Eu não sei, olha lá, 22h14, 22h16 eu devolvo. Mas existe alguém que se sente atrasado aqui nessa noite e fala: pastor, essa palavra foi para mim, deixa eu vou lá na frente, porque eu preciso receber essa oração, mesmo que eu não consiga chegar rápido, mas eu preciso dessa oração para ter força para continuar até chegar na hora que Deus quer que eu chegue. Tem alguém que precisa dessa oração? Vem aqui na frente, eu quero orar por você. Eu sei que você está aí, Deus falou com você. Cadê alguém que está atrasado? Eu preciso orar por você. Você vai chegar. Você vai chegar. 10, 9, 8. Estou te esperando. 7, 6. Cadê você? 5. Eu já vi tanta gente passar na minha frente. Parece que está tão difícil para mim. Fique tranquilo, Deus está te livrando do laço do passarinheiro. Você vai chegar. Você vai chegar. Eu vou repetir: você vai chegar. Você vai chegar. 5, eu estou te esperando. 4,
3, 2, segundo convite é para quem sabe caiu pro lado de fora. Mas eu não sei como você encontrou força e está aqui nessa noite. Eu tenho uma notícia para você: a graça de Deus está aqui. E ela quer te ressuscitar. E tenho mais: todos os planos de Deus estão de pé. Nenhum deles caíram por terra. Tem alguém aqui que nessa noite precisa voltar para a presença de Deus, para a casa de Deus? Se você está aqui, vem aqui à frente, eu quero orar por você. Não demore não, só falta você vir para a gente orar. Vai terminar essa celebração, vai terminar essa festa e você vai voltar do mesmo jeito. Venha. Você sabe que Deus falou com você. Em todo o tempo da pregação você sentia que o alvo era o seu coração. Venha. Esta oração será um divisor de águas na sua vida. Eu estou te esperando. Vou te chamar mais uma vez. Se você não vir, não pesará sobre mim e nem sobre nenhum dos pastores a responsabilidade da sua alma. Porque você teve a oportunidade de receber vida novamente. Cadê você? Juventude, vocês que estão aí na nave, segure na mão do teu irmão, da tua irmã que está do teu lado. Diga para ela aí, se você se lembrar de algum atrasado, ou de alguém que caiu, seja usado pela graça. Ore para que ele chegue logo. E ore para que ele seja levantado. Levante a mão dele, a mão dela para cima assim, ó. Isso, mais alto, como se você estivesse tocando no céu. Porque o céu está baixinho aqui nessa noite. Feche os olhos. Pai, em nome de Jesus. Eu não vi o que o Senhor viu, não ouvi o que o Senhor ouviu, e não estive em lugares que o Senhor esteve. Por isso eu não posso dimensurar, Senhor, nada daquilo que o Senhor vai fazer aqui nessa noite nos corações dessas pessoas. Não dá para mensurar, Senhor, o tamanho do projeto que o Senhor tem para cada um deles. Mas de uma coisa eu sei, que Tu preservarás com vida cada um deles. Enquanto as Suas promessas não se cumprirem, eles vão chegar. Eles vão chegar. A porta permanece aberta, Senhor. Oh Jesus, e eu clamo junto com os jovens aqui nesta noite, com a igreja reunida aqui nesta noite, que aonde estiver um Paulo atrasado, ou um Eutico que caiu, que o Senhor os encontre nesta noite, os levante novamente e traga-os para este local de comunhão, para viverem junto conosco todas as promessas que um dia foram liberadas sobre a vida deles. Para aqueles que estão aqui na frente, Senhor, renova as suas forças, renova o seu vigor, restaura a sua confiança, a esperança, a fé, fortalece, Senhor, os seus joelhos desconjuntados e as suas mãos cansadas, para que eles voltem a trilhar o caminho da fé, e que as suas promessas, Senhor, sejam ecoadas no coração deles, como um sinal de que todas elas ainda estão de pé, os aguardando chegar para viver este momento tão esperado por eles. Nós que aqui estamos, Senhor, que sejamos despertados
preparados nesta noite, se consideremos que já chegamos a algum lugar, que já estamos no lugar em que o Senhor disse que estaríamos, que nesta noite possamos ser, ó Pai, intercessores por aqueles que ainda não chegaram, crendo, ó Pai, ansiosamente que eles chegarão, em nome de Jesus. Amém? Consegue abraçar alguém e dizer: você vai chegar? Diga aí: você vai chegar.